Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Com a leitura desse Salmo número 15, eu saúdo aos irmãos com a graça e a paz do Senhor. Bom estarmos novamente nessa noite buscando a presença do Senhor. Não que não tenhamos buscado pela manhã, durante o dia, mas esse momento específico de, junto com a igreja, louvarmos ao nome santo do Senhor. Convido já os irmãos para juntos cantarmos o hino 297. A chamada final. Gostaria de convidar os irmãos para juntos lermos o
Salmo 136. Eu leio os versículos ímpares e a igreja responde comigo os versículos pares. A misericórdia de Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Mazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui nós vemos o salmista rendendo graças ao Senhor por tantos feitos na vida deles. Nós também poderíamos estender esse salmo muito além, porque nós também teríamos muitas coisas para agradecer ao Senhor. Vamos ter um momento de oração silenciosa, vamos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Vamos louvar ao Senhor pelo livramento, vamos louvar ao Senhor pelo sustento, pela provisão, vamos louvar ao Senhor pela salvação. E eu convido a irmã Zumara que ore nesse momento. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Ó Senhor amado, muito obrigado, porque o seu grande amor tem nos abraçado, Pai, tem nos conduzido a êxito, Pai. Ó Senhor amado, te agradeço, Senhor, pela
trouxe, Deus, para a tua maravilhosa luz. Obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Senhor, nosso Rei, ó Pai, nosso Salvador, aquele Deus que nos protege, ó Deus nos fortalece em tempos de aflição. Ó Senhor, Pai Santo, socorre os teus filhos, ó Pai. E, ó Pai, queremos te agradecer, te louvar, porque só tu és digno de todo louvor, toda adoração. Recebe, ó Deus, esse nosso culto. Venha falar, ó Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino. Hino 304. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A paz segurança, vida e paz é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas sinais de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande da vida, para que se descuidar, salvai-vos desde já, não poder nem no mal, cobiçando seus prazeres, pois nos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Algum aviso a ser dado, pessoal? Vamos ter mais um momento de oração, confessando os nossos pecados ao Senhor. Um momento de silêncio, onde você possa confessar ao Senhor, onde eu possa confessar ao Senhor meus pecados, e após algum momento de oração, eu estarei quebrando o silêncio com oração aqui.
Senhor amado, louvamos a Ti, porque a Tua palavra diz, quando nós confessamos nossos pecados, Senhor, Tu és fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessamos a Ti, Deus, as nossas culpas, confessamos a Ti, reconhecendo, Deus, a nossa fragilidade humana, Deus. Confessamos o quão falhos somos, amado, e quão necessitados somos da Tua misericórdia, do Teu perdão. Purifica-nos, amado. Ó Deus, transforma as nossas vidas segundo a Tua palavra, Pai. Dá-nos entendimento cada dia, Deus, para entendermos a Tua palavra e aplicarmos a nossa vida, para que a nossa vida, Pai, seja mais agradável a Ti, para que nós sejamos como a Tua palavra requer que sejamos santos, separados do mundo, Pai. No momento, Deus, deste hino, Deus, diz que nós não devemos cobiçar os prazeres, porque isso nos pode ser fatal. Nos ajude, Deus, a rejeitar, a renunciar, a Deus, renegar os prazeres deste mundo, Pai amado, as suas ofertas, os seus manjares, para que nós possamos gozar do privilégio de abençoados, Pai, que já somos, Pai, pela Tua graça. Agora, Pai, vamos ouvir a porção da Tua palavra, Pai. Sabemos que o Senhor já preparou, já capacitou o Teu servo, Pai, Deus, na preparação da palavra. Agora use ele, Deus, para que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, a sede da nossa alma. Abençoe os nossos irmãos que estão nas suas casas. Seja cada um deles edificado, fortalecido, Deus. Cada um cresça, Deus, na graça e no conhecimento do Senhor, a honra e glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Nós vamos entoar. Tudo
importa, sou amigo também. E este amor tão grande me eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Uma outra música que nós vamos entoar diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Somos chamados a louvar ao Senhor, louvar o seu nome para sempre, por causa da sua misericórdia, da sua graça, pela sua bondade para conosco. Nós vamos também
dizer ao Santo Espírito: Tu és bem-vindo aqui para ministrar os nossos corações, para sarar as nossas feridas. Vamos entoar: Santo Espírito. o agir desse Espírito em nossos corações, quebrando as barreiras,
sua palavra. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Amém. Nós começamos a ministrar no livro de Tiago. Quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 2. Do verso 1 ao verso 13. Tiago 2, de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar-lhes com deferência, o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos,
Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para que sejam ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se, contudo, vós observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por podermos ler a Tua Palavra e sermos, ó Deus, instruídos, e não apenas instruídos, mas arguidos também pelo Teu Espírito. Pedimos que ministres na nossa alma, nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, em toda a sua caminhada na história, a igreja vem enfrentando o desafio de pensar com a mente de Cristo, deixando a forma mundana, calcada nos interesses desse mundo que a sociedade tenta lhe impor. Aqui temos um desses desafios ao cristianismo genuíno: a imparcialidade, a valorização de todo ser humano como alvo de evangelização e do chamado de Deus para o arrependimento e para receber o perdão e o amor de Deus, e receber também a vida prometida por Cristo a todo aquele que crê. Tiago nos desafia, meus queridos, a abandonar o favoritismo, a parcialidade no convívio com os outros seres humanos e também na proclamação do Evangelho do Reino. Olhemos para esse texto com essa perspectiva. Nós vamos conversar sobre o favoritismo, um pecado a ser evitado pela igreja. Eu e você, como crentes no Senhor Jesus, temos o desafio de evitar este pecado, o favoritismo. Por quê? O apóstolo Paulo nos dá Tiago nos dá aqui faz algumas colocações a respeito disso que são muito importantes. Um dos motivos pelo qual nós devemos evitar o favoritismo é que o favoritismo nos põe numa posição indevida. Nos põe numa posição indevida. Quando nós começamos a tratar as pessoas de maneira parcial. O versículo 4, ele diz: não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Tiago começa aqui o capítulo 2, chamando: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Escolhendo pessoas, umas melhores do que as outras, tratando as pessoas como umas melhores do que as outras. E ele fala: olha, não vivamos a nossa fé no Senhor da glória, Ele que é o todo glorioso e que merece toda a nossa atenção, merece todo o nosso, nós nos voltarmos completamente para Ele. Mas Tiago está nos dizendo que o favoritismo nos põe numa posição indevida. Deixamos de olhar para a glória do nosso Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e voltamos os nossos olhares ao esplendor e à glória desvanecente do homem. Ele chama a nossa atenção, ele dá um exemplo aqui: se entrar na vossa sinagoga, se entrar na reunião de vocês. E aqui eu lembro aos irmãos que Tiago está escrevendo a cristãos judeus, por isso ele usa a expressão sinagoga. No caso do exemplo de Tiago, um anel de ouro e trajos finos
é que caracterizavam então aquele homem rico. E nós corremos o risco de deixar de olhar para o Senhor Jesus, o Senhor da glória, aquele que veio da glória e que voltou para a glória, o Senhor todo glorioso, e olhar para a glória desvanecente do homem. Nos sentamos numa cadeira que não é nossa. Tiago nos fala de nos tornarmos juízes. É claro que nós temos que ter critérios. Na vida cristã a gente tem que ter critérios para as coisas. Nós, por exemplo, precisamos nos envolver com as pessoas, mas não com as coisas que as pessoas fazem, com as suas atitudes e as suas ações. Temos que ter critério, por exemplo, também na recepção de membresia na igreja, daqueles que não se arrependeram, daqueles que insistem em permanecer no pecado, não devem ser recebidos como membros da igreja. No entanto, nós continuamos convivendo com eles, e muitas vezes eles vêm à igreja e serão e devem ser bem-vindos para ouvir a palavra do Senhor. Mas o nosso convívio comum com aqueles que ainda estão no pecado deve ser com um olhar de misericórdia e de responsabilidade evangelística. Mas, queridos, Tiago fala também nesse versículo de nos tornarmos juízes com perversos pensamentos. Do que será que ele está falando? Nós não podemos nos esquecer, meus queridos, de que ele nos deu aqui um exemplo referente a ricos em detrimento de pobres. Valorizarmos mais pessoas com poderio financeiro, econômico, do que pessoas carentes desse bem. E todo o seu trato refere-se ao pobre. Tiago, cuidando aqui para que a igreja trate com igualdade o pobre. Inclusive, como já exortou no capítulo 1, verso 27, quando diz que a verdadeira religião, a pura e sem mácula, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Meus irmãos, esses perversos pensamentos seriam aqueles de interesse por benefícios a serem alcançados posteriormente por essas atitudes, de tratar de maneira diferenciada com o objetivo de depois virmos a nos beneficiar de alguma forma, receber algum benefício. Não devemos deixar de levar em conta que a nossa inclinação a esse tipo de atitude e ação é real e lastimável. Então, Tiago está nos desafiando a abandonar esse pecado do favoritismo. Esse pecado precisa ser evitado por mim e por você, igreja de Deus. Num primeiro momento, porque o favoritismo nos põe numa posição indevida, mas também porque o favoritismo nos faz agir de modo contrário ao caráter e ao agir de Deus. Observe que nos versículos 5 e 6, Tiago diz: meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Em 1 Coríntios capítulo 1, 26 a 29, Paulo faz uma lista de pessoas a quem Deus escolheu para o seu reino, afirmando que foram as coisas loucas desse mundo que Deus escolheu, as coisas fracas que ele escolheu, as coisas humildes que ele escolheu, as desprezadas e aquelas que não são que ele escolheu, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus tem escolhido os fracos. Tiago, antes mesmo de Paulo, está chamando a nossa atenção, está chamando a atenção daqueles para quem ele escreveu, para essa realidade, meus queridos. Está chamando a atenção nossa de que basta nós darmos uma olhada para o cristianismo para percebermos que são os desprezados, os sem recursos deste mundo que se voltam para Deus com mais facilidade e que creem no Evangelho da Graça, na obra salvadora de Cristo. Vários textos falam de Deus tendo um olhar benévolo para com os pobres.
Seu olhar está sempre sobre os pobres. Por exemplo, Jó capítulo 5, verso 15 e 16. Salmo capítulo 9, verso 18. E no capítulo 12, aliás, no Salmo de número 12, no verso 5 diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Simon Kistemaker diz o seguinte: ele diz que isso não significa que todos os pobres estão incluídos e que Deus escolheu somente os pobres, porque a pobreza e a riqueza em si mesmos não conferem ao homem nenhum bem espiritual. Não fazem com que o homem seja bom. Ser pobre ou ser rico não faz com que o homem seja bom. Mas Tiago diz que estes foram escolhidos para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. A riqueza espiritual do reino pode ser estendida àqueles que são alvo do nosso desfavor parcial. Meus queridos, então, o favoritismo precisa ser evitado por nós por esses dois motivos. Mas há um terceiro motivo pelo qual eu quero falar com você, que nós precisamos evitar, que nós precisamos fugir desse pecado do favoritismo. É porque o favoritismo nos faz assumir uma postura incoerente ante a vida. Tiago nos chama aqui à coerência em alguns momentos da sua carta. E nos versículos 6 e 7, ele nos aponta uma incoerência caso nós venhamos a nos tornar pessoas que fazem acepção no convívio e no proclamar o Evangelho. Tiago faz 3 questionamentos em sua luta contra o favoritismo daqueles crentes, e nosso também, mostrando a incoerência de sermos pessoas que assumem essa postura. Ele faz algumas perguntas aqui. Ele pergunta: quem explora vocês? Não são os ricos? Quem os leva para os tribunais? Não são os ricos? Quem é que difama o nome daquele a quem vocês pertencem? Não são os ricos? É lógico que ele não está dizendo aqui que a riqueza em si é má, é ruim. Existem homens e mulheres ricas com um coração completamente entregue ao Senhor. Mas Tiago está aqui mostrando, com essas perguntas, que aqueles que estavam sendo alvos do favoritismo na igreja eram justamente aqueles que estavam trazendo sofrimento para a igreja. No capítulo 5, verso 4, Tiago denuncia os poderosos, aqueles que estavam retendo o salário dos trabalhadores. Ele diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Esse chamado a um acerto aqui não é para a igreja, é para aqueles senhores que estavam na sociedade, que estavam agindo dessa maneira irregular. Meus queridos, Tiago também diz: olha, não são os ricos que nos levam aos tribunais. Se nós formos dar uma olhada nos processos que há nos tribunais, nos fóruns, nós vamos ver que em geral são os ricos que levantam as suas querelas nos tribunais da cidade. E por fim Tiago está dizendo: olha, são também eles que blasfemam o nome do Senhor Jesus. E tratá-los com parcialidade certamente é incoerente. Era incoerente naquele tempo, é incoerente hoje, e envolvia os crentes em blasfêmia contra o santo nome do Senhor da glória.
Meus queridos, toda postura imparcial no tratamento com o nosso próximo é incoerente com a fé cristã e também com o relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero caminhar apontando ainda mais um motivo pelo qual o favoritismo deve ser evitado por mim e por você na igreja. O favoritismo nos torna transgressores da lei, diz agora Tiago. Ele fala, favoritismo é pecado, é transgressão da lei. Há um limite e assumir favoritismo é transpor este limite. Tiago já nos falou sobre a relação entre a fé e as obras. Essas são obras de obediência à lei de Deus. Não são obras que a sociedade acha boas. São obras de acordo com a lei de Deus. Já falamos que essa obediência é manifestação prática da verdadeira fé. Eu quero citar Kistemacher de novo, porque ele tem uma imagem interessante a respeito de... para nos ajudar a entendermos a relação do crente com a lei de Deus. Kistemacher então diz assim: assim como os peixes se desenvolvem na água, porque ela é o seu habitat natural, assim também o Filho de Deus cresce no ambiente da lei. Ele percebe que Deus graciosamente lhe concedeu a lei, lhe concedeu essas leis para a sua proteção e segurança. Nesses mandamentos, o crente experimenta o amor de Deus e assim pode experimentar ou expressar o seu amor por Deus e pelo próximo. Por fim, Kistemacher diz o seguinte: a lei de Deus, portanto, é uma regra de gratidão para o crente. Por que o crente guarda a lei de Deus? Por gratidão por aquele que o salvou, por aquele que o amou e através de Cristo o salvou para o relacionamento eterno com Deus. Tiago agora aponta para a unidade da lei, nos mostrando que quem quebra um ponto da lei já quebrou toda ela. No versículo 10 ele diz isso de maneira completamente clara: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ele está apontando a unidade da lei, de forma que nós não podemos valorizar um ponto da lei e desvalorizar o outro, dizer este aqui eu vou cumprir e aquele lá eu não vou cumprir. E nisso ele concorda com Paulo, quando Paulo diz em Gálatas 2,10: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo diz então, se alguém quebrar um ponto da lei, quebrou a lei toda. Do mesmo jeito que Tiago. Nesse sentido, queridos, nós precisamos pensar que as Escrituras não nos permitem julgar o valor dos mandamentos, achando que temos que cumprir alguns e podemos deixar de cumprir outros. Favoritismo é pecado, porque é transgressão da lei do amor, e Tiago chama essa lei de lei régia, lei rainha, lei mais importante. Eu quero ainda apresentar para você mais um motivo pelo qual Tiago nos diz que nós devemos evitar o favoritismo. Porque o favoritismo manifesta em nós um coração não renovado. Observe os versículos 12 e 13, quando ele fala especialmente aí no versículo 13: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Na parábola do credor incompassivo, você já leu essa parábola? Mateus capítulo 18, versos 23 a 34. Embora Jesus estivesse tratando do perdão, ele nos dá um ensino muito sério. O Senhor do reino espera que, da mesma forma como nós fomos tratados com misericórdia pelo Pai, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores,
nos dando o seu perdão e nos introduzindo no seu reino. Ele espera que nós hajamos com misericórdia para com os nossos próximos. É com isso que Tiago trata ao final dessa questão. Nosso cristianismo precisa ser genuíno para nós não nos envergonharmos no dia do juízo. No dia do juízo, todas as coisas virão às claras. E se nós não tivermos um cristianismo genuíno, se nós não vivemos expressando misericórdia como nós recebemos misericórdia, nós podemos ser envergonhados diante do Senhor. Um coração renovado traz, entre outras marcas, essa de reconhecimento do valor do outro, proporcionando-lhe tratamento igual, especialmente dando-lhe a oportunidade de ouvir o Evangelho. Eu quero então concluir dizendo que nós precisamos combater em nós mesmos toda e qualquer postura de parcialidade e de favoritismo em nossas relações, especialmente no que diz respeito à proclamação do Evangelho aos perdidos. Nós precisamos nos relacionar com os perdidos, para que nós possamos proclamar o Evangelho para eles. E nós não podemos perder este tipo de perspectiva, para que nós possamos servir de maneira agradável ao nosso Senhor. Eu quero convidar você para se colocar em pé, nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor, cantamos os teus louvores, e de fato o Senhor tem sido glorioso para conosco. A tua bondade, a tua misericórdia, o teu favor, a tua graça, a tua soberania tem se manifestado na nossa vida, o teu poder todo exaltado e todo grandioso, a tua maravilhosa sabedoria se manifestou na nossa vida, na nossa salvação, e o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Ó Deus amado, nós queremos nesse momento te pedir que o teu Espírito lute conosco, no sentido, Senhor, de nós termos uma postura que de fato agrade o Senhor, que de fato o Senhor possa honrar o Senhor, especialmente no que diz respeito aos nossos semelhantes, especialmente no que diz respeito àqueles que ainda não têm Jesus. Dá-nos a tua graça e a tua misericórdia, nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação e a presença do Espírito Santo estejam com os irmãos e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Boa noite a todos e uma boa semana.